podcast Oceano Azul. Natural, alguma fonte de rendimento. Todos a ganhar um bocadinho mais. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Oceano Azul, série Fundadores, dia 12 de março de 2025. Comigo tenho Nuno Silva da Uriplay, Pedro Amaral do Instituto Superior Técnico e hoje o convidado André Marquet da Productize. O Tim Vieira da Brave Generation hoje não pode estar presente, enviamos daqui um abraço para ele. Não foi combinado, mas como não podia deixar de ser, vamos ter que começar pelo tema quente da semana, que é a queda do governo, ontem na Assembleia da República. Luís Montenegro, após uma ou duas semanas muito difíceis de escrutínio sobre os negócios alegadamente ilícitos que a sua empresa mantém, viu a sua moção de confiança ser rejeitada pela oposição e o país vai novamente para eleições. Infelizmente está-se a tornar um hábito. Vamos dar aqui o pontapé de saída e começo pelo Nuno Silva. Nuno, como é que tu achas que esta instabilidade política pode afetar o ambiente de negócios aqui em Portugal? Bom, começo logo a pensar que já vai haver sangue, não é? Pronto, eu acho que isto realmente acaba por ser uns meninos a brincarem no parque, não é? Isto é os meninos a brincarem no parque, em que realmente o que lhes interessa efetivamente é os seus partidos políticos, é os seus egos, e eles estão-se completamente cagando para o país. A questão é mesmo assim. Bem, o Luís Montenegro, realmente também vejo que ele não teve grande hipótese em ter que fazer aquela moção de confiança, não é? Porque queriam arrastar aqui durante meses e meses e meses a CPI para desgastar e descredibilizar e depois aí sim convocar as eleições, e ele foi rato o suficiente e foi esperto para não cair nessa ratoeira. Tanto é, como vocês viram ontem no Parlamento, ele sugeriu que o CPI devia só ter o máximo de 2 meses e o Pedro Nuno Santos não quis. Mas pronto, isto é guerras dos partidos, tem impacto muito grande na vida do país, não é? Ou seja, o que é que vai acontecer aos PRR, não é? Novamente, o que é que se vai fazer? Vocês, se calhar, não sei se estão por dentro disso, mas tudo o que é Secretarias Gerais do Governo está tudo a ser reestruturado. Eu trabalho com algumas das Secretarias Gerais e está tudo em rebuliço. Agora, com o Governo a cair, vai ficar tudo suspenso outra vez. Uma série de leis, como sabem, eu sou muito da mobilidade elétrica, ia ser uma lei incrível, queria permitir a proliferação de mais carregadores elétricos. Também, à partida, com o governo a cair, não sabe o que é que vai acontecer, provavelmente não vai para a frente. E pronto, e o país vai ficar agora em suspenso mais durante os meses. E é isto, ou seja, vamos gastar 8 milhões em eleições, mais em danos colaterais 60 e tal ou 200 milhões, pronto, pagos por nós. E isso deixa-me triste enquanto português, porque mais uma vez no podcast voltas a falar sobre estes temas. Epá, e há um ano tivemos eleições. Quer dizer. Pronto, acho que é ridículo. Pedro Amaral, da tua perspectiva, vindo da lógica académica, o que é que tem implicação esta paragem, esta queda do governo? É uma tragédia. Para ser franco, é uma tragédia. Porque desde as coisas mais comezinhas e mais operacionais, quer dizer, lá vamos nós começar tudo de novo, não é? Bater às portas de novo, conhecer pessoas de novo, convidá-las a conhecer o ambiente, convidá-las a conhecer o ecossistema, perceber o que é que nós estamos a fazer, onde é que estão os bottlenecks, onde é que estão. E eu já vou no quarto verde. Ainda só estou há 4 anos nisto. Já vou no quarto governo. Portanto, isto é uma coisa brutal. E portanto, já conheci imensas pessoas, portanto, é interessantíssimo, né? Do ponto de vista social é fantástico, né? Fazemos muitas reuniões e muitas coisas, portanto, é fantástico. Do ponto de vista prático é uma tragédia. Portanto, e o Nuno está ali a referir-se nas questões gerais, mas é ainda mais interessante ver o que é que vai acontecer ao nível das direções, não é? Porque as direções depois têm todas relações políticas, não é? Portanto, e confiança política, não é? São os ANIS, os IAPMEIs, os AICEPs, sei lá, já não consigo dizer os nomes todos deste tipo de interações, e portanto, na realidade, esse é uma parte importante do que vai acontecer. Portanto, a parte importante é que tudo isto mexe com tudo. Dá aqui componentes muito importantes, porque nós estávamos no caminho do desenvolvimento e da consolidação do que era o tecido de investigação em Portugal, e portanto havia aqui já uma série de boas ideias em curso relacionadas com, digamos, as contratações de investigadores, as carreiras de investigadores associadas à rapidez com que essa investigação tinha que chegar também às empresas. Portanto, havia já uma série de coisas que estavam a ser trabalhadas, e já havia inclusivamente caminhos para serem trabalhados e fechados.
e eu tenho ideia que esses caminhos vão interromper neste momento. É isso que eu acho. Ou pelo menos vão suspender, depois nunca sabemos bem, não é? Depois temos de um lado. Bom, o futuro é que então é uma incógnita ainda maior, não é? Se a gente já contava com o presente na perspectiva legal. Eu ontem tive uma discussão muito interessante e muito profícua com um grupo de amigos meus que nós normalmente fazemos ali numa tertúlia dentro do WhatsApp. Epá, e foi claríssimo. Existe a grande quantidade de pessoas que não opina e depois os tipos que estão preocupados e os tipos que são radicalmente contra tudo o que se faça do ponto de vista ético, etc. E que, na realidade, deu origem a este processo que nós aqui temos. Portanto, estamos aqui num bom caminho, digamos assim, bom, olhando para isto de uma forma mais ou menos, mais ou menos a brincar. Não é? André, da tua perspectiva e olhando para o futuro, portanto, aqui os culpados neste momento, se calhar é a parte menos importante, mas tentar perceber, no meio de tudo o negativo que surgiu disto, que oportunidades é que tu consideras que podem surgir? Que coisas, eventualmente, começando um novo ciclo, podem ser, se calhar, postas como hierarquicamente mais importantes para esta nova fase? Pá, sim, eu se calhar gostava de também deixar um bocadinho esta nota que, pá, eu acima de tudo, eu acho que as pessoas estão muito cansadas. Epá, cansadas ou desgastadas ou saturadas ao ponto de o governo ter caído. Eu tenho a sensação que, pelo menos nos grupos do WhatsApp onde eu estou, a nota dominante foi de uma certa indiferença, não é? Do género, epá, whatever, bora lá. Um, mas de tristeza e de uma certa consternação, e isto independentemente de simpatias ideológicas, porque obviamente nestes grupos temos um pouco de tudo. Um, e eu acho que há bocadinho estava a ler aqui a notícia do Nuno Melo, que dizia que considera que é um bom governo. Pá, eu também acho que é um bom governo, mas infelizmente que é um bom governo com um mau primeiro-ministro. E esse é que é o problema. Mau primeiro-ministro do ponto de vista não tecnocrático. Acho que ele se calhar até teve um mérito, pá, de ter montado um governo com um conjunto de pessoas interessantes e uma boa equipa. Mas de outros pontos de vista um bocadinho pá, mais éticos e morais. Agora, do ponto de vista de oportunidades, hum, pá, não sei. Eu acho que aqui há uns anos a Bélgica teve, acho que foi 18 meses ou 19 meses sem governo. Eu acho que a grande oportunidade, se calhar, que nós temos que ter é uma certa maturidade enquanto sociedade de nos habituarmos menos ao governo. Ou seja, infelizmente, em Portugal fica sempre tudo muito dependente de quem é que é o governo, quem é que vai ser o ministro, quem é que vai ser o secretário de Estado e das conversinhas e conversetas que se vão ter durante meses a fio para depois fazer a corte àquela gente toda para conseguir uns xalamaleques, não sei o quê, não sei o que mais. Epá, don't give a fuck so much about it. E just carry on um bocadinho, né, naquela lógica de epá, continuem a fazer as vossas vidas, porque infelizmente eu acho que os próximos tempos também vão ser muito difíceis do ponto de vista daquilo que pode ser o rearranjo político em Portugal, porque nós vamos ter provavelmente, pelo menos daquilo que temos neste momento em termos de sondagens, uma geometria parlamentar muito parecida àquela que obtivemos nas últimas eleições e, portanto, isto pode ser muito inconclusivo. Eu tenho a sensação pá, que este novo quadro político foi aberto nas últimas eleições, em que temos uma força do terceiro maior partido político que é um intocável. Epá, isso mais tarde ou mais cedo vai ter que ceder, porque senão não vamos ter soluções políticas de governação em Portugal, sobretudo quando há uma falta de maturidade enorme entre os principais líderes dos principais partidos, como se viu ontem na Assembleia da República. Nuno Silva, qual é a tua expectativa, pegando aqui no que o André falou, qual é a tua Uhum. expectativa para as próximas eleições? O que é que achas que vai ser a composição e o que é que pode surgir daí? A minha expectativa é que isto vai ficar tudo na mesma. Ou seja, a minha expectativa é que o Chega vai perder votos, com a história do outro que ia ao Grindr lá namorar com os meninos, o outro que ia para roubar as malas, o outro mimo não sei de onde que também queria bater com um pau ao vizinho e não sei o quê, pá, que é ridículo, mas é o que é a Portugalidade. E acho que o Chega vai perder alguns votos, nomeadamente se calhar para o PSD. E acho que isto que vai acontecer nas próximas eleições
é que o PSD vai ganhar, vai ter um bocadinho mais de votos, mas não vai ter a mesma maioria absoluta. E vamos voltar exatamente à mesma coisa. O PSD, da minha perspectiva, é ganhar o PSD, o Chega perde força, o PS fica mais ou menos com os mesmos votos, e pronto, iniciativas liberais e por aí fora ficam também todas iguais. E vai ficar tudo exatamente igual. Por acaso, neste momento, as sondagens dão uma ligeira. Mas não será muito diferente do que estás a dizer, é sempre uma assembleia fragmentada. Pedro Amaral, olhando para aquilo que é importante, e se calhar aquilo que o André disse que é, se calhar temos que começar a olhar menos e preocupar-nos Uhum. menos com a área política e focar-nos mais. O que é que tu achas que era fundamental, ou o que é que nós precisamos enquanto sociedade, quer a nível da economia, quer a nível da academia, para que tenhamos projetos sustentáveis que não estejam tão dependentes destes ciclos políticos? Bom, em primeiro lugar, acho que tinha que haver alinhamento estratégico concertado de todas as forças políticas, porque é muito difícil que estes projetos possam manter-se durante anos e anos sem essa concertação. Eu acho que isso até já existe. Na realidade, eu até tenho alguma ideia de que, pelo menos no centrão, não é? Digamos assim, entre PS e PSD, existem alguns consensos relacionados com aquilo que são os projetos, digamos, mais horizontais para Portugal. E acho que agora faz falta a parte seguinte, que é munir todas as direções gerais, munir todas as estruturas operacionais diretivas que têm essas políticas que normalmente já estão montadas, para muni-las, digamos, de pessoas competentes que estejam independentes da política, ou melhor, dos partidos políticos em particular e do Parlamento. Bem, eu não sei se vale a pena recordar aquilo que é o modelo que, na minha opinião, resultou ou resulta de uma forma razoável em Itália, não é? Quer dizer, em Itália nós tivemos períodos de eleições, não os dizer que eram 6 em 6 meses, mas de ano a ano, não é? E, portanto, a estabilidade política italiana era muito má, muito fraca, mas tinha uma elevadíssima capacidade de dirigentes, não é? Ou direções que eram estáveis, portanto, eram o pilar, digamos, da operacionalização das políticas, nomeadamente as políticas mais transversais, dentro do país. E, na realidade, a Itália não deixou nunca de ser um país dos G7 ou dos G10, ou já nem sei muito bem qual é que é o G neste momento, mas quer dizer, dos principais países mais ricos do mundo e com maior força, inclusivamente, do ponto de vista industrial e do ponto de vista de produção. Claro que hoje também está mergulhada em outras coisas, não é? Porque hoje este problema que tu me dizes, o que é que nós podemos fazer? Nós até podemos tentar fazer coisas, mas nós estamos a sentir que essas coisas também não são suficientes face a tudo aquilo que está a acontecer à nossa volta, nomeadamente na Europa, não é? E já lá vamos falar sobre esse tema naturalmente aí mais adiante. Portanto, eu diria que em primeiro lugar era consolidar quais são os pilares de desenvolvimento básico estratégico para Portugal, eu acho que isso é importante, e em segundo, fazer com que existam de facto direções com pessoas muito competentes à sua frente, um bocadinho, deixa-me dizer isto de uma forma, puxar a brasa à minha sardinha, um bocadinho o que acontece na academia. Não é? Portanto, as academias, as instituições, as universidades são geridas de forma hoje muito profissional por pessoas muito competentes que se mantêm e que estão independentes da política e têm sucesso, e têm tido sucesso. Têm desenvolvido mais coisas, têm estado mais à frente, os nossos estudantes têm cada vez mais estado equiparados a outros estudantes do mundo inteiro, as unidades de investigação são hoje de topo relativamente a outras que existem, e portanto, eu acho que temos que seguir um bocadinho, se calhar, um modelo que existe, um modelo de confiança, de autonomia, de escrutínio, mas de escrutínio democrático em estruturas que não são populistas, não é? Não estamos sempre em eleições e a levar a plebiscito público total. Não, temos órgãos que estão eleitos todos democraticamente e que se verificam uns aos outros e que têm, obviamente, obrigações, obrigações, digamos, eu diria, institucionais de fazer essa verificação, mas não estão em permanente guerrilha, em permanente publicito populista de dizer tudo tem que ser avaliado, microgestão ao pormenor, quer dizer, não, há de facto, e eu acho que o exemplo das universidades podia e devia até ser um bom exemplo para levar aqui para as direções gerais, etc., para o futuro. Mas pronto, fica aqui Separar os um meus pouco, não 50 é? cêntimos. Parece uma É ótima isso. estratégia.
André, olhando aqui para o mercado das nossas empresas e tendo em conta toda esta instabilidade política que nós vivemos, na tua opinião, quais são as estratégias principais que as empresas deverão assumir para conseguirem navegar este período de incertezas e na mesma aproveitarem ao máximo as oportunidades que surgem? Uhum. Ah, pá, não sei exatamente que tipo de empresas é que tens em mente, mas dado aquilo que é o atual contexto europeu, nós hoje em dia, como sabes, estamos a viver um momento histórico a nível europeu do ponto de vista daquilo que é a acessão de investimento, nomeadamente no setor da defesa. Pela primeira vez, vamos ter investimento à séria nesta área, independentemente de termos ou não um cessar-fogo na Ucrânia, que para já ainda parece bastante incerto, e muito sinceramente eu acho que isso vai muito para lá daquilo que é o ciclo político português e daquilo que também seria a capacidade de decisão cá em Portugal, do que é que seja. Até porque daquilo que é a área da economia de defesa, parece-me sinceramente que é uma área que foi completamente abandonada pelos governos mais ou menos estáveis que nós tivemos nos últimos 30 anos, desde a Guerra Fria aqui em Portugal, depois do fim da Guerra Fria. Portanto, toda essa área foi basicamente desmantelada e houve autênticas comissões liquidatárias para as desmantelar nos últimos anos. E, portanto, o desafio que nós agora temos aqui em Portugal, porque essa é a pergunta que tu me estás a fazer, é como é que nós vamos conseguir fazer parte dessa, se quiseres, dessa narrativa europeia. E o facto de não termos um governo estável, o facto de não termos, neste momento, em breve, deixaremos de ter também este. Portanto, eu acho que vamos ter muita dificuldade em volta, ainda por cima, se depois houver alteração do ciclo político para outra cor político. Aí, e no fundo, isso volta tudo um pouco, se calhar, à estaca zero, também por razões ideológicas. Acho que vai ser muito difícil agarrarmos essa oportunidade, porque ao contrário de outros setores, que estão muito mais dependentes do ciclo económico, civil, se quisermos, o setor militar é um setor que vive, e ainda bem que assim é, mal estaria se cada um de nós pudesse ir ali ao stand e comprar um tanque e comprar munições de urânio empobrecido. Felizmente isto não é assim que funciona, são os Estados que o podem fazer. Epá, isso depende 100% do Estado, e portanto se não tivermos um Estado claro em Portugal, como noutros países europeus, mas nos outros países europeus isso tem estado a acontecer paulatinamente, um, nós vamos ter muita dificuldade em ter uma estratégia industrial de defesa em Portugal, porque é quase 100% dependente daquilo que o Estado e daquilo que o poder político quiser fazer acontecer. É verdade, e tivemos a visita do Macron aqui há uma semana É ou verdade, duas, já um tivemos bocadinho mesmo. nessa linha, para fazer cá umas reuniões ligadas à aeronáutica, salvo erro, não era? Sim, e também assinar uns contratos de venda de uns obuses móveis que a França neste momento vendeu ao exército português. Ok, pronto, também vieram fazer negócio, faz sentido, não Vieram é? fazer negócio, sim, e daí também a visita ter sido. Portugal, digamos que já não fazia uma aquisição militar desta natureza há pá, aí de 25 anos. Acho que foi a última aquisição Foi a última vez desta. que ele deve ter vindo cá, ele já não vinha cá há 25 ou 26 anos, não é? Com o Deve chefe ter de sido. Estado, sim, por acaso a última foi aos ingleses, mas pronto, é Ok. preciso ir rodando. Deve ter vindo cá na altura para fazer o pitch de vendas. É Bom, isso. pegando aqui então, já passando agora para um nível mais macro, Nuno, olhando aqui para este novo ciclo geopolítico que temos e com todos estes desafios que temos pela frente, aquilo que o André estava a dizer e bem, desta nova oportunidade, eventualmente do setor da defesa, em que áreas de diversificação económica e energética é que acreditas que haja novas oportunidades que Portugal possa aproveitar? Eu acho que Portugal tem várias oportunidades. Pronto, a nível energético temos uma capacidade de sermos praticamente autossuficientes, não é? Porque somos um país abençoado por Deus, neste cantinho da Europa, onde temos imensa água, temos imenso mar, temos sol, por isso a nível de recursos energéticos estamos muito bem. Até podemos começar, e já fazemos isso, já começamos a vender muito até para a Espanha. Relativamente a nível de inovação, acho que Portugal pode aproveitar para fazer investimentos na área de cibersegurança. É uma área que requer cada vez mais especialização,
todo o mundo está a querer e é uma área que nós efetivamente podemos apostar e criar valor e aproveitar o PRR, o PRR enquanto eles existem para financiar essas empresas e já sabemos que em 10 uma é que vai para a frente, não é? E tu principalmente, João, não é? Estás, lidas com as startups todos os dias. Agora, há aqui uma situação que realmente temos que resolver, que é a estabilidade política. Diz-me uma coisa, tu se fosses investidor e querias investir em Portugal, eras um investidor estrangeiro, tu punhas dinheiro numa empresa em que todos os anos muda de governo, ou está sempre em instabilidade política, ou porque encontraram 70 mil euros na casa de alguém, ou porque o outro não sei o que mais do que ensina. Epá, tu punhas dinheiro num país desses. Epá, é difícil. E depois para agravar isto tudo, isto em consonância daquilo que estavas a dizer, das oportunidades de negócio, etc., acho eu, nenhum empreendedor que se preze vem para um país onde tem taxas de IRC loucas, conforme aquelas que são praticadas em Portugal. Olhem para o crescimento da Roménia, com as taxas de 10% e 12,5%, olhem para a Irlanda. Vejam estes casos de exemplo, epá, e façam um teste. Pá, não se deixem de ser maricas, percebes? Porque se nós, a partir do momento, com o país que nós temos, com os recursos que nós temos, com as pessoas altamente qualificadas, dos técnicos, dos TEDs, das FEUPs, incríveis, temos engenheiros incríveis, temos médicos incríveis, epá, se nós conseguimos alinhar esta estabilidade política a uma eficiência fiscal efetiva, epá, tenho a certeza que isto vai ser, vamos ser um país imensamente mais próspero do que somos atualmente. Epá, e eu vejo um bocado por aí. Muito bem. Pedro, olhando aqui para aquilo que foi o grande momento há coisa de 2 meses atrás, com o relatório do Mário Draghi a nível europeu, um relatório de 500 páginas, com um conjunto de sugestões para a União Europeia de dar a volta à situação, obviamente, com um pacote generoso, ou pressupõe-se, um pacote generoso de dinheiro que tem que vir de algum lado também, não é? Portanto, o dinheiro não cai do céu, tem que vir de algum lado. Como é que tu vês a leitura desse relatório, das conclusões e das sugestões dele a nível do desenvolvimento económico e energético a nível europeu? Pá, é uma pergunta difícil, porque eu acho que há várias coisas que estão interligadas umas entre si. Eu acho que o esforço, do ponto de vista, da transição energética na Europa, foi feito. Ou seja, nós efetivamente acelerámos. Eu diria que até acelerámos demais, comparativamente a outros países e a outras economias, internacionais, que na realidade nos deixou, em determinada altura. Quando eu digo demais, acelerámos demais porque pedimos demasiado rápido, ou pelo menos pedimos demasiado à bruta, às nossas empresas para fazerem uma série de coisas, relacionadas com esta transição energética, que, em grande parte, motivaram durante algum tempo uma contínua desindustrialização. Portanto, ou seja, na prática, o facto de nós não sermos competitivos do ponto de vista energético na Europa, ou seja, sermos relativamente, é cara a energia, não é? Do ponto de vista comparada com outros países, faz com que nós não tenhamos esse grau de competitividade. Portanto, ou seja, na prática, eu acho que o Mário Draghi aponta, não é? E, portanto, ele, na prática, faz esse diagnóstico, não é? É que nós não estamos competitivos. Como é que ele diz para nós nos tornarmos competitivos? Queres que diga sinceramente? Eu não consigo ver exatamente bem como é que ele diz que é a melhor maneira de o fazer. Quer dizer, eu percebo que existe ali uma série de mecanismos de união de esforços e de partilha de projetos e de grandes projetos que conseguem alimentar uns com os outros. Portanto, eu percebo essa ideia vá, de cooperação e unificação e até de alguma hermetização, portanto, ficar de forma algum hermético aquilo que é o desenvolvimento de energia ou da componente energética, mas não estou a ver, neste momento concreto, não estou a ver como é que isto se passa à prática, de uma forma. Eu já não falo de curto prazo, mas de médio prazo. Quer dizer, quais são as medidas que podemos tomar amanhã para nós podermos tomar competitivos. Quer dizer, e vejo que as únicas que existem efetivamente é acelerar tudo o que são energias com menor custo do ponto de vista de imposição. Ou então, com investimentos claros, não é? No fundo, é injetar o dinheiro, como nós andámos a fazer durante algum tempo, não é? Injetar dinheiro para construir as coisas, para construir as infraestruturas e para fazer a distribuição em rede, não é? Dessa energia. Portanto, numa lógica que até podia ser quase
eu vou dizer uma coisa, não sei se isto é possível ou não, uma tarifa única quase na Europa, ter quase uma espécie de capacidade, não seria tarifa única, mas no fundo beber de uma mesma rede e do mesmo sistema, e portanto termos Mas a aqui ideia é boa, alguma Pedro. capacidade. A ideia é boa. Essa ideia, por acaso, nunca tinha ouvido falar. É uma ideia boa. Vou dar só aqui um exemplo. Desculpa interromper-te. Nem força. Portugal e a Islândia são os países da Europa que têm energia mais barata. Vá lá que somos Certo, bons em alguma coisa. certo, certo, Repara certo. bem, a Alemanha compra energia elétrica, o quilowatt-hora, 4 vezes mais ao preço que é vendido cá em Portugal. Imagina a oportunidade económica para Portugal. Nós É podemos verdade. estimular um preço único em que fazíamos no fundo, essa média com base nos proveitos ou vendermos a nossa energia para a Alemanha, para as Franças, etc. A ideia é muito interessante. Sendo que agora há um grande problema para que isso aconteça, não é? Que é a interligação. Exatamente. Eu há bocado Isso, estávamos isso, a dizer a isso. vinda do Macron cá a Portugal, mas a principal dificuldade para que isso aconteça é precisamente porque a França se tem oposto historicamente à interligação da Península Ibérica ao resto da Europa. E, portanto, na Exatamente. prática, o que nós temos é a interligação ibérica, que mesmo assim podia ser melhorada, mas na prática, a Península Ibérica é uma ilha energética Uhum, como uhum. quase totalmente desligada do resto da Europa. Existe uma pequena ligação na Catalunha com uma capacidade relativamente limitada à França, e agora os espanhóis estão a fazer um cabo submarino para ligar à Por Itália. baixo. Isso. Mas nós temos muita, ou seja, Portugal para exportar eletricidade só tem duas opções, realisticamente. Ou faz um cabo submarino para Marrocos, como a Espanha também Uhum. está a fazer, e aí, muito sinceramente, não se trata tanto de exportar, eventualmente é mais para fazer balanceamento de carga, porque Marrocos tem eletricidade muito barata, porque tem muito mais sol até do que nós, e portanto consegue produzir eletricidade solar muito barata. Por outro lado, nós depois não teríamos capacidade de fazer uma interligação, por exemplo, de um cabo submarino daqui até, por exemplo, à Irlanda, ou até à Inglaterra, ou até contornando o Golfo da Biscaia para ir até a França. Portanto, estamos a falar de distâncias já muito, muito longas, teria que sempre passar por Espanha. Passando por Espanha, epá, temos ali nos Pirineus um senhor chamado Macron que diz: espera aí, se não, porque não nos convém, porque nós temos um parque nuclear que está a funcionar, que está a abastecer a Alemanha, que está a abastecer uma série de países que neste momento têm eletricidade cara, e se nós tivermos a concorrência da eletricidade barata da Península Ibérica, nós vamos, obviamente, Ou seja, nós afetar. somos concorrentes de nós próprios, não é? É Dentro da Europa. exatamente, tal Portanto, e qual, isso é o que eu estava a É pensar. isso. isto portanto, não temos a capacidade de fazer esse Portanto, transbordo, não é? E é por também, isso que estamos a perder, é que estamos a perder a guerra para a China e para os Estados Unidos. A claro, Europa está cada vez portanto, a mais estratégia enfraquecida, não é? Draghi esbarra com a geopolítica Isso. interna da União, da Isso. Mas, própria mas União olha lá, Europeia. Não é? Eu penso que ele próprio diz, ele próprio afirma. Existem lá pontos no relatório que percebe-se que ele percebe isso, não é? Bem, também não, seria ele debaixo próprio da diz longa. que uma das coisas que se deve reforçar é as compras conjuntas, que foi uma coisa que só foi Claro. disputada depois da Rússia ter começado a invadir a Ucrânia e houve a Claro. necessidade de comprar gás natural e reforçou-se, conseguiu-se baixar o preço fazendo grandes aquisições a nível europeu só de uma vez. Muitas das coisas que ele sugere é exatamente esta falta de união que existe, apesar do nome ser União Europeia, na maneira como se aborda as compras ou os processos de uma forma global, o próprio reforço da União Monetária que acaba por não existir. E muito do relatório dele vai nesse sentido, destas faltas de sinergias que há nestas ações. Pedro, Sem querias dúvida. concluir? Não, pronto, já concluí. Acho que no fundo é este. Até conseguimos aqui convergir que de facto temos uma solução, não temos propriamente, temos barreiras e essas barreiras parecem estar a ser difíceis de ultrapassar, dando razão. E deixem-me só dizer isto, que eu estive aqui a pensar sobre isto, tentar a pensar sobre aquelas palavras do Trump a dizer que a União Europeia foi criada para destruir os Estados Unidos, não é? Portanto, A palavra foi outra, não para é? foi outra. Qual foi a palavra? Desculpa lá. Screw. Screw, exato, Para exato. Não vou lixar, dizer essa. para Mas, lixar. mas se vocês pensarem bem, nós temos sempre Jesus. aquela percepção de que podemos, eventualmente, em determinada altura, vender para os Estados Unidos mais caro do que podemos vender para outro lado qualquer, não é? E, portanto, se temos a oportunidade de vender mais caro, por isso é que ele, obviamente, pensa nas tarifas nessa perspectiva, que é, ok, se temos possibilidade de vender mais caros e eu puder uma tarifa, vocês baixam os preços que vocês vendem. E, portanto, o preço, como vai chegar aqui, a tecnologia vai ser exatamente a mesma, porque vocês vão Sendo que ganhar menos dinheiro connosco, não é? a maior Não é verdade exportação isto que eu de estou. Portugal para os Estados Unidos é turismo, não é? Neste Ah, momento. Exatamente. exato, exato. A nossa não está muito incluída nesse processo, portanto está tudo E, de ok. facto, Portanto, os turistas americanos são de longe os que gastam mais Sim, por é o turismo. turista que gasta mais. Portanto, eu acho que isto, no fundo, o Bom, que na o verdade, Trump tem desculpa na cabeça é um. interromper. Na verdade, não é. O turista que gasta mais, na verdade, é o chinês.
Houve um estudo Ah, é? Era porque tem a ver com o período que fica com Ah, períodos ok. maiores. Ou seja, é capaz de gastar, sei lá, por hora ou por dia menos, não é? Mas Ok. era, Ok. eu lembro na altura fizeram uma apresentação disto a nível do turismo de Portugal. Era, de facto, o tipo de turista que gastava mais dinheiro e, por incrível que pareça, só havia dois hotéis em Lisboa que serviam Sim, os pequenos almoços típicos mas neste momento o turismo chinês ainda é relativamente incipientes. negligente, incipiente. E o turismo americano neste momento já ultrapassou o turismo espanhol Sim, em são Pois. termos ótimos, de. gastam dinheiro e, Hum. e dão grandes gorjas. E olha, o Nuno montou uma empresa e teve muito sucesso com. Não foi, Nuno? Hã? Eu Aquela. adoro os Estados Unidos, eu só não gosto, não simpatizo muito com o Trump, mas de resto eu adoro os Estados Unidos. Bom, vamos daqui saltar para uma outra dinâmica que é, André, olhando aqui, já falaste da área da defesa, acho que é uma área fundamental e que nós tínhamos muito para fazer e Muito aproveitar mesmo. essa dinâmica, mas pensando agora em inovação, e até podemos olhar para esta nova, aquele meme que a gente até partilhámos lá no grupo, que era as inovações, não era? Tipo, Estados Unidos, Rússia, Ásia, toda a inovar com a inteligência artificial e a nossa inovação mais recente era a tampa amiga, a tampa das garrafas, não é? Que Uhum. agora não sai, pronto, era a nossa grande inovação a nível europeu. André, como é que nós podemos vencer? Era mais uma das indicações do relatório Draghi, apostar na inovação e desenvolvimento. O que é que nos falta para nós conseguirmos dar aqui o salto? Porque temos o talento, temos as pessoas para que os nossos produtos que sejam efetivamente inovadores possam ser adotados como são outras tecnologias. Foram, tipo o Spotify é um caso de Uhum. sucesso internacional. Salvo Pá, erro já sim, Google também. O que há é que nos bocadinho falta? estávamos a falar ali no made in técnico, e muitas das startups que nós acabámos por acompanhar ainda hoje, mas quer dizer, daqui a uns anos, quando o ecossistema estava bastante mais virgem do que está hoje, há 10, 15, 20, há 10, 15 anos, e muitos destes founders, que eram de facto founders made in técnico, estou-me a lembrar, por exemplo, da Ample Market, que depois foi, cujos founders acabaram por fazer o IC Combinator nos Estados Unidos, Uhum. e que penso que quase todos os founders são técnicos, se não estou em erro, acho que são mesmo todos, pelo menos os Talkdesk originais. também. O Talkdesk, etc. Agora, a questão é, porque é que estes founders, a dada altura, têm que fazer quase esta viagem espiritual, quase esta peregrinação a Meca, e esta Meca continua a ser os Estados Unidos, e porque é que isso acontece, e porque é que na prática a Europa continua. E atenção, isto não é só para Portugal, porque depois há lá founders franceses e de outras nacionalidades também. Pá, eu acho que o relatório Draghi também aponta um bocadinho a solução, não é? Porque nós temos uma Europa que continua a ser hiper fragmentada em termos de mercado, e portanto o mercado americano continua a ser muito mais atraente para, para a maior parte das empresas, sobretudo se tiverem escalabilidade e capacidade de vender diretamente para o mercado. Por outro lado, eu acho que há uma coisa que se começa finalmente a falar e que também acho que o relatório Draghi aponta caminho, embora eu veja alguma dificuldade depois a operacionalizar, que é a integração dos mercados de capitais. Ou seja, tu nos Estados Unidos, apesar de tu tens uma Nasdaq para o país inteiro, tu não tens a Bolsa de Valores de Amsterdão, e depois a Bolsa de Valores de Frankfurt e a Bolsa de Valores de Lisboa e o CAC e isto e aquilo, não é? Portanto, tu na Europa tens, não sei, se calhar tens 20 ou 30 bolsas de valores só na União Europeia. E nos Estados Unidos tu só tens um Nasdaq, não é? Tu só tens, if you want to grow no mercado de capitais, tu tens ali um sítio bem apetrechado para fazer essa. O que acontece, se nós olharmos para aquilo que depois na realidade, quando se fala desta dicotomia, isto também é um bocadinho falso. Há um artigo que foi escrito esta semana por um repórter no Foreign Affairs, em que ele dizia: epá, esta ideia que a Europa está, que é o meme joke da garrafa de Coca-Cola com a Safe Bottle, é uma ideia errada, porque a Europa tem um tecido industrial muito mais capacitado, até por exemplo, do que os Estados Unidos, que é uma coisa que as pessoas não têm noção. As pessoas pensam, pá, esquece, pá, a Europa tem uma base industrial muito mais capacitada, muito mais moderna, é muito mais competitiva no aço, no alumínio. Por isso é que o Trump quer taxá-los, porque se nós não fôssemos competitivos, ele não precisava de fazer taxas para nada, porque nem sequer exportávamos para os Estados Unidos. Até a fazer carros, etc. Embora hoje em dia, com a ameaça chinesa, isso esteja a mudar um bocadinho. Agora, essa base industrial existe. O que acontece é que a valorização bolsista
de uma série de empresas, nomeadamente as tecnológicas, nos últimos 10, 15, 20 anos no máximo, mudou completamente o paradigma. E, portanto, ou seja, se tu tirares as 10 empresas tecnológicas norte-americanas da equação, epá, o market cap daquilo tudo vai por ali abaixo, porque depois de comprares Orange, o que a Europa não conseguiu fazer, no fundo, foi criar riqueza no digital. E estas empresas do digital, e que são, pá, seis ou sete, são as famosas a Mango, não é? A Amazon, Alphabet, Microsoft, etc., Microsoft, sim, etc., etc., Google. é que estão a destabilizar completamente e a provocar esta, esta dificuldade naquilo que é a balança percebida de inovação. Portanto, portanto, a questão agora hoje em dia é, ok, dito isso, chegado aqui, estamos neste novo paradigma económico do digital e cada vez mais entrar na inteligência artificial. Como é que nós, na Europa, vamos conseguir passar e vamos conseguir dar o salto para a quarta ou quinta revolução industrial que aí se afigura? Epá, eu acho que agora essa é que é a grande questão. Ou seja, nós já perdemos, claramente perdemos o comboio do digital por várias razões. Eu acho que a principal razão é não termos um mercado de capitais semelhante ao Nasdaq, que acho que isso podia ser criado. Acho que devia ser criado uma espécie de um Uhum. Nasdaq europeu. Pá, não faz sentido continuarmos a ter N bolsas de capitais espalhadas pelas principais capitais europeias. Acho que isso devia ser centralizado. E isso é essencialmente um esforço de concertação político-económico. A segunda fase, pá, para a inteligência artificial, eu acho que o relatório também tem muitas boas ideias, pá, nomeadamente uma certa desregulamentação e uma certa capacidade da Europa e da Comissão Europeia pá, de não ser tão burocrática, ou seja, de não pôr tanto a carroça à frente dos bois e de regular à frente daquilo que são inovações que possam vir a acontecer no futuro. Regular, regular. Nós somos Especialistas nisso, não é? especialistas. Pá. A União Europeia adora regular. É Uhum. uma doença quase, aquilo está impregnado. Verdade. Nuno, olhando aqui para este novo ciclo, então, e além de investimentos em férias em Portugal e casas em Portugal e praia e estas coisas todas fabulosas que a gente tem, que áreas é que tu vês em termos de posicionamento, podem vir a ser as mais benéficas para captar investimento estrangeiro para Portugal? Um bocadinho em consonância com o que estavam a dizer há bocadinho o André e o Pedro. Eu acho que temos tanta malta qualificada cá. Acho que parece-me óbvio que devemos, e está a acontecer isso, por incrível que pareça, mediante os constrangimentos todos, há uma série de empresas que estão a montar os seus office hubs cá em Portugal, mas também está na hora também de começarmos a fazer qualquer coisa daqui para fora, não é? Acho que era interessante haver aqui, se calhar, um choque, um plano de regressar para cativar algumas empresas que estão a trabalhar fora, na Holanda, na Irlanda e outros sítios, para virem para Portugal Uma criar, espécie de criar um regressar corporate, não é? tal e É um, qual, exatamente. mas aí tinhas para um IRC específico só para esse, ia ser um problema. Depois tinhas tudo à porrada, não é? Olha, venha para Portugal, a gente dá-lhe um Não, IRC só de havia 10%. malta a criar a empresa fora para depois poder Tal e qual. dizer que Depois era tinhas os gajos da Iniciativa Liberal a dizer o John tem uma, e o João tem. Não dava, estás a ver? Sim, Ficava mal. eu gosto muito do cinema liberal, mas isso eles aí foi um tiro ao lado. Mas não se esqueçam dos. Vamos passar à frente, vamos passar à frente. Estou a brincar. Mas não se esqueçam dos Gold Visa, não é? A Lisboa, a requalificação de Lisboa deve-se muito a essa política, e se formos a ver também, e agora o Trump a tentar fazer uma coisa parecida, não é? Com 5 milhões de dólares para dar o Golden Visa. E foi interessante, ou seja, Lisboa e o Porto ganharam muito com isso. Claro que depois há um fenómeno se calhar, da habitação, mas como é uma habitação de luxo, não acredito que também tivesse assim grande impacto na vida por dos acaso, eu portugueses. por acaso acho que Uhum. tem, não, desculpa lá Tem. Não, interromper. não, 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 claro, claro. eu acho que Eu tem. só aqui. Pronto, estamos aqui nesta tertúlia alegre. Eu não sei eu não sei onde é que tu vives, se vives aqui em Lisboa, se acho que vives fora de Lisboa, não é? Pelo que eu percebi Uhum. de umas conversas anteriores aqui do podcast. Mas eu ontem, por exemplo, fui aqui a um ginásio destes da moda, tipo HIIT Training, ao pé do sítio onde eu trabalho aqui em Campolide.
Eu posso dizer que no ginásio, eu era, se não era o único português, devia ser uma coisa próxima disso. Ou seja, tu já tens bairros de Lisboa, atenção, Campolide, eu estou aqui ao lado, temos um escritório aqui um bocadinho ao lado das Amoreiras, então não estou, apesar de tudo, não estou na Lapa, não estou, não estou no centro de Cascais, etc. Uma turma de 20 e tal, 30 pessoas e, portanto, tu já tens um ou dois portugueses. Uhum. Estamos a falar random people, portanto, não era um grupo de estrangeiros. E atenção, o ginásio, apesar de tudo, é de donos portugueses, etc. E, portanto, Existe uma gentrificação, certo? existe uma gentrificação. Não, mas E em Portugal, o tornou-se problema é que essa cosmopolita. gentrificação não é gentrificação sequer de portugueses, não é? É uma gentrificação de estrangeiros que estão literalmente a ocupar neste caso, o miolo da cidade e Mas os também bairros, estás a quase todos falar os do bairros da cidade centro de da Lisboa. cidade de Lisboa, Sim, literalmente. sim, sim, Se sim. fores a Londres, também não é expectável que o típico inglês tenha capacidade financeira para viver no centro de Londres, os preços por norma. Mas também eles sofrem da mesma doença que nós, também tiveram o mesmo problema de Pois, por isso investimento é e que houve uma coisa gentrificação. chamada Brexit, não é? Pois, Exatamente. não te esqueças Aí é que disso. está, aí é E que não está. É resultou muito que A bem. se questão, a nós, se questão, nós forçarmos os portugueses e alienarmos os portugueses, que apesar de tudo são os únicos que votam em Portugal, Uhum. votam pelo menos para as legislativas, não é? E para as presidenciais, nós vamos ter aqui um problema político que nós já sabemos como é Nós que se estamos chama e disponíveis que para os neste momento receberem. está a ter consequências práticas naquilo que vai ser a solução na geometria do Parlamento nas próximas eleições. Sem dúvida, é verdade. E isso já está a ter influência no discurso dos políticos e Claro. os mais populistas cavalgam essa onda com muita energia. Pedro Amaral, saltando aqui para a tua área, que tem mais a ver com as energias, com os materiais, e a minha pergunta para ti tinha a ver com que tecnologias e fontes de energia renovável achas que Portugal deve priorizar? Eu sei que houve isto agora também falando na questão dos investimentos, que o Nuno e o André estavam a chamar a atenção. Houve ou vai haver um mega investimento chinês em Sines, salvo erro, não Uhum, é? Já uhum, captaram. uhum. A Ontem Calvo, ou antes sim, de ontem, Baterias. foi bateria. anunciado a continuidade ou a nova produção de um novo carro na Auto Europa, Sim, que é um uma, low cost, que é sim. uma coisa assim, pelo menos garante ali uma janela de oportunidade até 2028, o que é fantástico, porque estava só a vir a falar em despedimentos e estava tudo aflito a ver se não ia acontecer aqui também. E a Auto Europa ainda é o maior exportador português, creio, à data, apesar de também importar muito, portanto, se calhar a diferença não é O assim tão VAB grande. é curto Exato. nesse aspecto. Mas olhando para isto, olhando para as oportunidades do lítio, que já falámos aqui alguns outros podcasts atrás, que oportunidades é que tu vês aqui que nós deveríamos estrategicamente definir? Bem, então eu pensando aqui um bocadinho convosco neste processo, e usando aqui o termo tertúlia aqui que o André usou aqui há pouco, eu tenho aqui, divido aqui isto em três ou quatro pontos. Portanto, há um ponto claramente, e o Nuno apontou ali há pouco, que claramente pode funcionar a nosso favor, que é o facto de nós termos aqui talento com fartura e, portanto, termos aqui uma estabilização do ponto de vista académico, universitário, de ensino, de investigação, etc., relativamente forte e muito estruturada neste momento, permite-nos fazer a captação ou a recaptação de investimentos, na minha opinião, importantes, sobretudo nas áreas da tecnologia, se calhar aliada aqui à capitalização dos mercados, como disse o André também, isto podia reforçar, digamos, a vinda para Portugal de tudo o que são grandes projetos ligados com a parte tecnológica e tecnologias digitais, nomeadamente. Acho que há capacidade de o fazer, há mão de obra para o fazer e há país, quando eu digo país, infraestruturas e dimensão para o fazer, a meu ver. O segundo, na área de energia, um, eu acho que esta notícia, esta implementação da fábrica da Calb, pronto, eu estou a acompanhar muito pessoalmente esse processo, não posso aqui revelar muita coisa, mas posso dizer que na prática o técnico tem estado a ajudar, não é? No fundo aqui ao que pode, né, na sua dimensão, a existência de investimentos nestas áreas, nomeadamente as áreas de baterias, até porque temos forte investigação nessa área aqui em Portugal. Talvez nós e o INL no Porto sejamos quem tenha mais alguma coisa relacionada com esta área das baterias. São investimentos que eu parece-me, e o investimento da Calva é brutalmente impactante no nosso país. São investimentos que eu acho que devem ser não só acarinhados, como devem ser utilizados para, de facto, definir uma estratégia
eu vou-te chamar o nome contrapartidas sem medo, contrapartidas para Portugal. Portanto, o que é que nós, em Portugal, podemos crescer uma vez que vamos estabelecer uma nova auto-Europa, vamos dizer assim, nesta perspectiva. E há uma que está a falhar aqui. Portanto, há um ponto que está a falhar aqui e tinha que ser claramente agarrado, tem a ver com o refinamento, com a refinaria, não é? Portanto, nós temos, no fundo, a parte, se pudermos, ainda, espero que sim, de podermos ter a parte extrativa e da parte, digamos, digamos, de consolidação da parte extrativa dos minerais, etc. E está-nos a faltar a parte de refinamento para podermos ter valor acrescentado para depois chegar esse refinamento à fábrica das baterias. Portanto, ou seja, para termos a cadeia de valor relativamente completa, pensando que ainda temos o automóvel, não é? Portanto, ainda vamos ter cá o carro e a Auto-Europa. Portanto, isto podia nos dar a nós, a Portugal, pela primeira vez, na minha opinião, pela primeira vez, não vou dizer na nossa história, porque talvez se tivéssemos essa cadeia de valor, sei lá, quando a gente foi para o Brasil e construía barcos, não é? Portanto, teríamos a Uhum. cadeia de valor toda, né? Tínhamos cá a madeira, tínhamos cá as pessoas, tínhamos tecnologia, depois construíamos os armadores e tal, nananã, e uma malta que depois ia com os barcos, pronto. Tínhamos tudo, né? Basicamente, tínhamos cá a cadeia de valor toda. Mas se calhar não temos assim há muito tempo uma cadeia de valor tão capaz de ser implementada de uma ponta à outra em Portugal, ok? E eu acho que este é claramente uma área em que nós podíamos apostar. E assessorada a esta, portanto, logo, imediatamente, em cadeia de valor adjacente, a cadeia de valor associada às energias renováveis, porque, na realidade, no fundo, se tivermos as armas, não é, digamos assim, do ponto de vista de algumas matérias-primas refinadas, etc., tivermos a indústria que o faz e tivermos a capacidade depois de poder alimentar as indústrias Uhum. que produzem as estruturas para as indústrias renováveis, tínhamos a coisa mais ou menos feita, que tínhamos que recuperar novamente a metalurgia em Portugal. Isso era uma das coisas que era fundamental para podermos crescer novamente esse componente, essa arma. Isso é uma arma, vocês já repararam que, na realidade, quem tem metalurgia tem tudo, quer dizer, tem tudo, tem controle sobre tudo, porque tem as infraestruturas certas e as matérias-primas certas para alimentar todo um conjunto enorme de cadeias de valor. E, portanto, nós imediatamente conseguíamos tentar, se calhar, recuperar essa parte. E temos cá as matérias-primas para isso. Portanto, para mim, está aqui centrado talento, tecnologias digitais, capacidade de atração de investimentos, como dizia o André, grande capitalização, aqueles que de facto têm, são muito hotshot e conseguem de facto buscar dinheiro em confartura, e depois cadeia de valor associada à parte da energia, nomeadamente as baterias, que uma ponta à outra, para conseguirmos chegar até ao carro, quer dizer, até ao automóvel que depois o compramos, não é? E, portanto, se a gente se conseguimos fazer isto, depois as outras, penso eu que vão ter aqui algumas adjacências que vão possibilitar-nos dar saltos em frente. E para mim, isto era, digamos, era a base, não é? Eram os pilares que nós precisávamos aqui em Portugal para começarmos a consolidar a nossa economia. Depois, obviamente, a Europa tinha que abrir, a rede tinha que abrir, o Nasdaq europeu tinha que abrir, tinha que ser, tinha que deixar de ser. Então a União Europeia que não é foi utilizada para screw the United States, não é? Tinha que ser para nos centrarmos em nós próprios e não centrarmos nos Unscrew, outros. unscrew. Unscrew, Unscrew. unscrew, não é? Porque na prática o que eu acho é que E este eu era o já momento disse isto. ideal, não é? Este era o É o momento momento ideal. ideal, é agora, isto está mesmo a pedi-las, não é? Está mesmo a pedi-las, porque na realidade o momento é este, não é? O momento é da gente saltar em frente, não é? E dizer que os Estados Unidos estão aqui, é assim, então bora lá, vamos lá então nós trabalhar entre nós. Pá, é evidente que a China, nós podemos sempre aproveitar a China reparem, a Calva é chinesa, portanto, quer dizer, podemos sempre aproveitá-la para grandes investimentos, mas na prática ficar cá a cadeia de valor. Eles também querem que a cadeia de valor fique cá, diga-se de passagem, porque a China percebe o quão importante é trabalhar dentro da Europa. Se calhar não tivemos tantas fábricas americanas a virem para Portugal trabalhar, não tenho assim Já grandes Pouquíssimas, tivemos. exemplos, pouquíssimas, não tenho Tivemos assim e exemplos pouquíssimas, desses. nos últimos anos pouquíssimas. não. Nos últimos anos não, Não, claro. não, nos últimos anos não, pá, Não, não. O Não. investimento americano em Portugal, o investimento Foi nos direto anos estrangeiro 70, 80. americano em Portugal praticamente parou na década de 80, depois Sim, nunca mais. parou. Pois, O último grande investimento foi mesmo a Auto Europa, que na altura, como bem se lembram, era um investimento conjunto da Ford com a Volkswagen. Muito bem. certo. André, para fechar esta temática, o Pedro deu-nos aqui uma ótima ideia de cadeia de valor e como é que podíamos alocar aqui recursos. Tu trabalhando mais de perto há muitos anos já com o ecossistema de empreendedorismo e de startups,
o que é que deve ser a nossa Startup Portugal 2.0, o que é que o nosso ecossistema deve estar, não a Startup Portugal na instituição, estou a dizer nós, enquanto ecossistema, uma Startup Nation, o que é que as nossas startups devem focar e como é que podem, que papel podem desempenhar, onde é que elas devem estar optimizadas para aproveitar de facto este novo ciclo, estas novas oportunidades geoestratégicas e estas novas tecnologias que estão a aparecer. Qual é a tua visão? Epá, eu acho que o Pedro há bocado tocou aqui num ponto fundamental, que é a questão do talento. Ou seja, na prática, o grande bottleneck atual é sempre um bottleneck que vai sempre dar ao talento. Ou seja, os países que forem geradores líquidos de talento, eu acho que têm sempre uma grande vantagem. Ahm, e em relação a isso, eu acho que nós temos que fazer uma escolha fundamental. É se nós queremos ser a Arábia Saudita do talento ou se nós queremos ser a Noruega do talento. Pá, se nós quisermos ser, e mesmo hoje em dia a metáfora da Arábia Saudita do deserto, do talento já não é assim tão óbvia, porque a própria Arábia Saudita também se está a transformar bastante nesse sentido. Portanto, nós temos imenso talento, mas se não tivermos as refinarias, vou usar aqui a metáfora das refinarias, e a capacidade de transformar esse talento depois e do refinar em startups, em capacidade de geração de riqueza, e sobretudo que essa capacidade de geração de riqueza, de certa forma, uh, possa constituir aqui, não é? Porque repara, a OutSystems, à semelhança de quase todos os unicórnios, têm sedes no estrangeiro. E portanto, na prática, a contabilização para efeitos fiscais e para efeitos daquilo que é o valor acrescentado bruto é nos países nos quais têm as suas sedes. É óbvio que pá, tem cá, se calhar, 90% do seu emprego, não é? Porque a maior parte das pessoas que trabalham para essas empresas depois trabalham aqui e estão sediadas aqui. Mas nós não podemos aspirar apenas a ter aqui os centros de competência e ter aqui os empregos. Por ter aqui os empregos, não temos duas coisas fundamentais. Não temos nem os centros de decisão, que são fundamentais para a retenção do capital, nem temos a capacidade de produtização. Essa capacidade está sempre fora e, portanto, o talento também é líquido. E, portanto, um dia está aqui, no outro dia está no sítio onde estiver mais barato. E, portanto, essa capacidade do talento de ser refinado e depois poder ser trabalhado. Agora, do ponto de vista das startups e daquilo que são as oportunidades que nós vamos ter aqui eu acho que a grande oportunidade que nós temos aqui pela monta, enfim, eu estou um bocado enviesado para as questões da defesa. Eu acho que essa é uma oportunidade histórica da Europa, como também já disseram há pouco, se não for agora, quando? Porque se não for agora, não é só uma questão de perdermos uma janela de oportunidade, nós perdemos uma janela de oportunidade histórica que pode condicionar muito aquilo que será o nosso futuro coletivo e a nossa segurança, a nossa liberdade e a nossa capacidade de viver em democracias liberais como nós as conhecemos nas próximas décadas. E isto é um momento que eu acho que a maior parte das pessoas, se calhar, ainda não percebeu bem que é a história. Portanto, como é que nós, pá, não, acho que a maior parte das startups hoje em dia que o queiram entrar, tem dificuldade porque isto é de facto um setor muito condicionado e, portanto, se nós e por isso é que eu há mais de 10 anos que ando a defender junto do Ministério da Defesa cá em Portugal, que nós devíamos ser o Ministério da Defesa, e não só, mas sobretudo com o Ministério da Defesa, logo depois da invasão da Crimeia. Claro que na altura ninguém prestou muita atenção a isto, que nós devíamos ter uma plataformas de interface para que este talento, dar aqui o exemplo do técnico, eu tenho tido algumas discussões com o Pedro acerca disso, possa ser capacitado e levado para trabalhar nestas áreas, porque senão não o vai fazer. Porque naturalmente não há ao contrário das necessidades de mercado, em que um empreendedor, olha, porreiro, gostava de ter uma app X para fazer Y. A maior parte das pessoas não acorda de manhã, o que dava jeito era ter aqui um sistema que destruísse as gliding bombs russas de 500 quilos que eles usam e que são lançadas pelos Su-35 todas as semanas para destruir os centros de comando ucranianos
e que neste momento não têm qualquer capacidade de ser interceptadas ou de ser sequer detectadas, porque aquilo não tem traceability de radar, são bombas no fundo voadoras sem propulsão ativa. Por acaso hoje de manhã lembrei-me que esse é que era um problema porreiro para resolver. Não tem, não, nenhum empreendedor do mundo, nem no técnico, nem lá nenhum, acorda de manhã a pensar em resolver este problema. Isto tem que ser top-down, isto tem que ser, o problema é este. Os meus meninos de aeroespacial, de eletrónica, de assinatura de radar, de física, vão-se todos juntar e vão pensar como é que resolvem isto. E depois venham lá com as ideias. E já agora, está aqui dinheiro para a gente resolver isto. E quem diz este Bora. problema diz Uhum. os milhares de problemas Top. que nós temos hoje em dia na defesa e que têm que ser resolvidos. O Estado português neste momento não faz bola em relação a isso. E a gente diz, mas o Estado português tem que resolver isso. Claro, porque se nós pensamos que o problema está lá na Ucrânia, está lá longe, não nos afeta. Felizmente está. Mas nós temos uma oportunidade histórica também pela distância, porque nós estamos aqui, neste cantinho da Europa, nós estamos geoestrategicamente localizados precisamente para fazer este tipo de investimentos. Estamos longe do. Seria impossível, por exemplo, fazer este tipo de ataques contra Portugal, porque estamos a 3.000 ou 4.000 quilómetros da frente de batalha. Mesmo com mísseis com mísseis de médio alcance, também não cá chegavam facilmente, teriam que ser sempre mísseis de muito mais alcance. E, portanto, não é por acaso que os chineses também veem aqui em Portugal uma porta de entrada. Nós, apesar de tudo, estamos longe. Essa distância dá-nos algum tempo e devia-nos dar alguma leverage. Eu não sei se o estamos a aproveitar, sinceramente acho que não, e acho que o devíamos fazer. Mas, infelizmente, isto não é tanto os empreendedores, isto é mais top-down, para que os empreendedores possam agarrar estas oportunidades. Muito bem. Pode ser Olha, que já isto- agora, Diz, desculpa, diz. João, só uma nota muito rápida. Por falar nisso, nesse desafio, e acho muito bem, é exatamente parte de dizer isso. Eu acho que é pegar no dinheiro, ir às faculdades, pôr os desafios àquela malta que está com o sangue na guerra e fazê-los acreditar e crescer. Mas aqui, agora queria dar aqui uma nota relativamente a uma startup que é a Sweater Company, já ouviram falar? É Sim, uma sim, conheço startup, bem. é uma startup portuguesa, conheces bem? Uhum. E eu fiquei maluco, eles desenvolveram uma pistola que aquilo basicamente faz o seguinte: vem um drone com uma bomba, a pistola apontas para o drone e o drone fica sem o controle de quem está a controlá-lo e depois tu consegues fazer o drone aterrar. Uma coisa incrível, uma malta, acho que são os miúdos ali do SPTEC que fizeram isso. Uhum. Sim. Fantástico, uma coisa incrível, fiquei maluco com aquilo, vi os primeiros protótipos, falei com o Nuno Soto, que também me explicou um bocadinho melhor sobre essa tecnologia, fiquei mesmo muito, Esse, muito, este, é muito um, esse feliz. é um bom exemplo de uma startup que eu conheço-os bem, porque sou do Uhum. ISCTE, eu fui convidado logo na altura quando eles estavam a desenvolver os primeiros protótipos, há 2 ou 3 anos, né? E isso resultou de um projeto de uma tese de doutoramento de um dos founders. Um, Eles durante um ano ou dois falaram com e tentavam falar com toda a gente, ninguém lhes abria as portas, nem sequer dentro do exército. Tá aí a equipa de founders e ao meio é o professor que é o Pedro Sebastião, no fundo tem Da vindo Audax, não é? da Audax, sim. Uhum. E durante 2 ou 3 anos andaram aí a bater às portas. 2021 fundada, está aí a timeline. Este é um bom exemplo, estás a ver? 2021 fundada, em 2022 já tinha o MVP. E ninguém lhes ligava nada. E isto, como é que uma startup que está a desenvolver um Defense Tech Product nem teve, só em 2023, até por minha sugestão, se não estou em erro, não quero estar aqui a dar nenhuma confidência, é que os pus em contato com o Exército e disse: pá, pessoal, vocês têm aqui uma coisa que é o Artex, vocês deviam ir ao Artex, é um exercício que o Exército faz todos os anos, ahm, para ir lá mostrar a tecnologia e tal, eu não sei o quê. Eles lá foram, obviamente, depois eles ficaram encantados com aquilo, e entretanto, se não estou em erro, a Portugal Ventures pôs 150 Sim. mil euros de seed capital. Mas a Portugal Uau! Ventures, não, mas atenção, devia ter um Deep Tech Fund para Defense Tech. Sim. Se há área em que o Estado, eu também sou muito liberal e tal, e não sei o quê, mas se há área em que o Estado deve estar presente, é nestas áreas, porque não há nenhum investidor, para já porque até há pouco tempo não havia nenhum investidor privado que quisesse pôr dinheiro aqui. Nenhum. Havia liabilities, os fundos não estavam montados para investir em Não, e defense havia tech, fundos que era que uma área, nem proibiam. podiam, nem Não podiam. podias, não Portanto, podias a área investir. em que o Estado tem que estar presente é nesta área que são as áreas de soberania naturais do Estado. E é natural que assim seja. Não existe, by the way, e devia existir. Devia Muito haver bem. assim, concordo plenamente.
Uhum, Olha, uhum. vamos fechar aqui o ciclo. Vamos falar sobre inovações. Pedro Amaral, tu também querias falar de uma startup, qual era? Sim, pá, eu ia dar-vos aqui só uma nota de uma startup que eu gosto muito, particularmente, que é a Lampsy. É uma startup, uma empresa, não é? Digamos assim, muito recente, criada aqui com os founders aqui do técnico. Eu gosto muito do trabalho deles porque foi tudo muito construído. Começou tudo no mestrado, progrediu para o doutoramento. A seguir foram feitos testes ao nível de, digamos, de práticos na perspectiva. Isto é, portanto, é um candeeiro que, no fundo, vai detectar a possibilidade de ataques de epilepsia de pessoas, portanto, de pessoas que têm, obviamente, essa condição. E, portanto, aquilo tem ali uma série de efeitos muito diferentes daquilo que é o normal e os sistemas normais. Portanto, eles ganharam vários prémios neste momento ligados a essa área. Ele tem, pá, tem aqui o Vicente enfim, é um entusiasta muito, muito interessante. Tem uma colega que eu não me recordo do nome dele, mas o André sabe o nome, não é, André? Eh, não me lembro do nome dela, que é a CTO, pá, também tem muitas ideias muito arrumadas. Porque é que eu dava este exemplo? Dava este exemplo porque parece-me claramente que é uma startup daquelas que, eh, se com o ambiente certo, não é? Se com os mentores certos, pode ter aqui uma explosão muito, muito grande. Claro que, obviamente, sofre daquilo que é o estar no nosso ecossistema, também às vezes nacional e português, e portanto precisa de explodir rapidamente para outros mercados e com a utilização daquela tecnologia para outras coisas, não é? Porque eles próprios já estão a pensar de onde é que aquilo pode ir para outros locais é que pode ir. Portanto, estou a tentar que eu penso que eles já estão com algum seed capital, algum capital de risco de outras empresas. Eu até estava a tentar que eles pudessem, no fundo, atirar-se rapidamente para outros voos, mas isto é daquele tipo de coisas na área da saúde, enfim, nestas Por áreas todas acaso, que também são muito grandes. eu acho que eles deviam falar com o founder da Sword Health. Eu acho que é uma das coisas que nós cá em Portugal, Também apesar de faz tudo, ainda não, falta, não é? que ainda É faz isso. falta. Epá, estou há 15 anos É, no ecossistema e ainda não sinto que em Portugal exista, e atenção, isto pode ser uma percepção errada. Hoje em dia vemos as devidas percepções. percepções. Eu sou hiper Palavra subjetivo. É 2025, verdade, percepção, né? é a percepção, mas eu acho que ainda não temos um nível epá, de forwards, pay forwards, como se vê noutros ecossistemas. Mas estou quase a certeza, tenho quase a certeza que é uma percepção errada e que se o founder ou os founders da Lampsy falarem com alguns destes founders mais bem sucedidos, como é o caso do Virgílio e outros no e atenção, a minha experiência tem sido sempre essa. Eu sempre que faço intros entre founders e digo: olha, este gajo está a entrar no mercado americano, gostava de falar contigo, mesmo que não tenha nada a ver o setor. Epá, a receptividade é quase sempre 100%. E portanto acho que eles deviam fazê-lo, porque epá, é muito melhor do que fazer o caminho das pedras, não é? É Sem isso mesmo, é isso mesmo. sem dúvida. Muito bem, Lampsy. André, tu queres fazer o plug do Productize? O que é que achas? Parece bem? Parece-me. Eu também gostava só de deixar aqui uma nota, que é o livro da a sugestão cultural. Não sei se posso Já deixar fazemos já. depois. Ah, já fazemos depois. Está bem, está bem. Primeiro vamos à Productize. Ok. Sim, não, então a Productized Conference faz 10 anos este ano. Nós começámos em 2015 a falar de gestão de produto e a falar de produtização e a falar da importância das empresas deixarem, cá em Portugal, sobretudo, deixarem de ser, sobretudo, empresas muito orientadas aos serviços e à criação de soluções tecnológicas, mas cada vez mais produtizarem e serem capazes de fazer produtos. Entretanto, lançámos a nossa conferência, que, como vos digo, está na 10ª edição. Este ano, em 2025, vai ser em outubro, e, portanto, quem se interessar por estas temáticas de inovação, de produtização, de gestão de produto, etc., tem aqui um conjunto de 500, 600 pessoas que se vão reunir para falar sobre produto. Entretanto, também aqui no site que estás a mostrar, nós temos aí uma secção de enfim, uma secção mais de social, e nessa secção de social tem as nossas redes sociais. Nós organizamos meetups com alguma frequência, vamos ter o próximo já na próxima semana.
dia 20 de março na Cofidis para falar de Responsible AI Products, ou seja, desenvolvimento de produto de forma, usando inteligência artificial generativa de forma responsável, que é uma temática que hoje em dia está na ordem do dia, também pelas razões éticas que são cada vez mais importantes. Vão Alright, trazer muito bem. O Paulo Dimas para aqui ou não? Para dentro deste. Epá, por acaso nós temos um orador internacional, Ah, e é curioso que o Paulo é também um apaixonado pelo produto. O Paulo, para além de toda a sua faceta pública ligada à inteligência artificial e à Unbabel, ele também gera uma comunidade de produto aqui em Lisboa e, portanto, ele acaba por ser uma pessoa que também está bastante próxima ele, como deste está no ecossistema. projeto do Responsible AI Sim, 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 português, não sim. é? Do Sim, PRR, mas é é uma portanto boa ideia, não, ainda o não o líder tinha desse convidado, mas consórcio. eu vou-lhe mandar uma mensagem. Muito bem. Nuno, tu não tinhas sugestão de startup, mas tinhas sugestão cultural. Qual era a tua sugestão cultural? Atenção, meu caro amigo, falámos há bocadinho de uma grande e promissora startup Startup, é verdade, de é pistola verdade. dos drones. Atenção, Já vamos está, prestar já lá está. atenção. Já Eu lá Ok, está. ok, estou ok, atento, ok. atenção. Bom, tenho a cultural, tenho aqui a cultural e vocês devem reconhecer quem é que é este indivíduo, não é? Tim Opa! Vieira, isto O está Tim ele. Vieira. Pronto, eu não podia faltar à apresentação, até porque o Tim Vieira escreveu o prefácio do meu livro e então senti-me, para já porque gosto muito dele e segundo também por uma obrigação moral em ter que o fazer e foi com muito gosto. Estava lá a malta que eu admiro bastante, o Rui Paiva, o Ricardo, epá, da Felicidade, como é que ele se chama? Da felicidade. Ricardo, epá, Ricardo Cobra. ele não, que ele também escreveu um livro que é A Felicidade Pode Ser Lucrativa. Há Ricardo Costa, o Ricardo Costa também é um espetáculo e gostei muito da tortura que aconteceu na livraria Bolsos em Lisboa. E pronto, aqui está. O livro é O Melhor Está para Vir. Aqui o nosso amigo Tim Vieira. Eu ainda confesso que estive lá na apresentação ontem. Ainda não tive tempo para ler, mas se calhar este fim de semana já o vou devorar. Quantas páginas isto tem? Tem 200 e tal páginas, faz bem. Por isso, olha, quem quiser aqui saber um bocadinho mais sobre o Tim Vieira, eu ainda não posso dar o meu feedback, mas tenho a certeza que deve estar aqui um conteúdo muito interessante. Por isso, fica aqui uma sugestão cultural para este podcast. Alright, muito bem. Pedro Amaral, tens alguma sugestão cultural? Tenho, tenho. Eu ia também dar aqui um livro, e a propósito deste momento todo que estamos a viver, eu já tinha pensado neste livro já há muito tempo, quando era para fazermos este podcast, pá, que é o livro do Mário Soares, 100 anos. Portanto, este passou um bocadinho ao lado, o centenário do nascimento do Mário Soares, e eu não estou a dizer isto, não estou a dizer que gosto de Mário Soares ou deixo de gostar de Mário Soares, mas no momento que estamos a viver hoje, eh, parece-me que está a fazer falta, vai fazer falta gente com sentido de Estado e que saiba efetivamente pá, fazer e criar pontos. Nós sabemos que já vimos tudo sobre Mário Soares esta semana, a resposta é a propósito, inclusivamente, de ser o dono do Colégio Moderno, etc, etc. Portanto, mas este livro é muito, muito, muito interessante. Eu ofereci este livro ao meu pai. Entretanto, pá, tive que o folhear de uma ponta à outra. É um livro de fotografias, pá, essencialmente fotográfico. É extraordinário. E é muito, muito interessante se nós olharmos para o livro, a reconhecer cada cara que ali está. Portanto, nós que aqui com a nossa idade, enfim, eu tenho 50 anos, 51 anos, portanto, reconhecer cada cara que ali está, cada momento da nossa democracia, um, o que é que ele gerou esse momento, porque é que aquilo foi importante, porque é que não foi importante, e eu acho que está a faltar muito, muito, muito leituras, até pode ser só de fotografias, portanto eu até aconselho aqui aos nossos políticos atualmente que façam só, porque aquilo não tem muito que ler, portanto eles não perdem muito tempo, vão no instantinho e quando tiverem um bocadinho mais cedo vejam as fotografias e vejam, pá, que nós fizemos um grande percurso, e este grande percurso tem que ser concretizado de forma positiva neste momento. Nós não podemos perder estas oportunidades e hoje este podcast foi riquíssimo na perspectiva de orientar aqui caminhos de futuro. Dissemos aqui coisas que eu acho que pá, são importantes e eram importantes agarrar e acho que cada vez mais o que está a acontecer é que nós, o público, a opinião pública, o povo em geral, vou chamar o povo, que é para usar aqui um termo bem, bem, bem moderno, eu diria,
está a fazer coisas e está a trabalhar, e está empenhado, e está a querer desenvolver o país, etc, etc, se calhar não estamos a ser acompanhados, não é? Devidamente por esta massa de políticos que, na realidade, devia olhar para isto e dizer assim: espera aí, deixa-me aproveitar também este talento. O talento também somos nós, não é? Também somos nós, são os nossos filhos. Temos que aproveitar isto. Isto é um desperdício muito grande estarmos a olhar. E estas fotografias são deliciosas. Eu aconselho, se vocês tiverem a oportunidade, o livro não é barato, sinceramente falando. Aliás, o João pôs ali a fotografia, quer dizer, 81 € já com desconto, é evidente, não é barato. Mas vale mesmo, mesmo muito a pena, e vale a pena folheá-lo junto dos nossos filhos também. Se vocês tiverem essa oportunidade, também era importante. Se não puderem, vão à FNAC e folheiem apenas. E pronto, e fiquem por Pronto, é, aí. o- é, o- é, o- é o que é, pá, É o não, que não dá é. outra hipótese. Vamos lá, André, para terminar, qual é a tua sugestão? Então, eu queria só contar-vos aqui uma pequena história. Quando estava no oitavo ano, a professora de inglês, na altura, deu-nos um. Epá, disse para escrever um texto. Eu estava ali no Camões, no Liceu Camões, ao pé do técnico, e eu sou uma personalidade inspiradora. E eu lembro-me de ter escolhido, na altura, o fundador da Microsoft, o Bill Gates. Só que isto foi para aí 1993 ou 4, ou coisa que o valha. E naquela altura era, no mínimo, uma escolha estranha. Pelo menos a julgar pela reação da minha professora de inglês, ela não fazia a mínima ideia de quem ele era, e muito menos porque é que eu tinha escolhido o fundador de uma empresa de informática que ela provavelmente nunca tinha ouvido falar. Mas pronto, foi a minha escolha, e de facto, o Bill Gates lançou esta semana, esta semana não, há 2 ou 3 semanas, a sua primeira memória biográfica, que eu acho que tens aí aberta no tab, se quiseres partilhar. É um livro que se lê muito bem, que ainda por cima já está traduzido para português, chama-se Source Code. Eu acho que a tradução para português é mesmo, o nome do livro é mesmo Source Code, ou Código-Fonte. 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 Epá, é um livro que se lê muitíssimo bem, pelo menos eu adorei ler o livro. Conta a história dos primeiros 25 anos de vida do Bill Gates, digamos, desde a infância até pouco depois da fundação da Microsoft, e aqueles primeiros anos da fundação da Microsoft com o Paul Allen, e, no fundo, porque é que, ao contrário da ideia generalizada que ele era um mau aluno de Harvard e por isso é que tinha desistido da universidade, é uma ideia errada. Ele era um bom aluno. Ele tentou ao máximo conseguir fazer o curso, mas depois a Microsoft é que de facto teve imenso sucesso. Ele começou a ter imenso sucesso. Estávamos ainda na década de 70. Ele acabou por preferir, enfim, investir na empresa, e ainda bem que o fez, porque senão a Microsoft provavelmente também não teria sido o que é hoje em dia. Um, Portanto, o que significa que provavelmente daqui a uns meses ou daqui a um ano, não sei, teremos os próximos 25 anos, e portanto aquilo, eu diria que até aos 75, que é mais ou menos a idade que o Bill Gates tem hoje em dia, temos pelo menos mais 2 livros aí na calha, e que eu vou esperar ansiosamente que sejam lançados. Alright, muito bem, foi uma ótima sugestão também. E pronto, meus caros, eu prometo que vou guardar este episódio e vou enviar ao próximo Ministro da Economia, ao próximo Primeiro-Ministro, a dizer: olha, meu caro, está aqui, estes são os especialistas, a malta que está no terreno, estas são as sugestões, por favor, implementem. Eu acho que, não sei se estás a brincar ou não, mas se fosse Ministro da Economia, das primeiras pessoas com que eu falava era mesmo com o Pedro Amaral. Era ir falar com a malta das universidades que estão neste momento a fazer coisas, e perceber o que é que eles no fundo podem fazer em determinadas áreas-chave. Mas acredita Mas que, acredito que também Mas não seja a acredita que a primeira gente. vez e que já o tenham feito. Eles falam, mas acredita, este último Ministro da Economia, o Dr. Pedro Reis, esteve no Conselho Uhum, Estratégico Empresarial, e eu uhum. tive o cuidado de lhe transmitir algumas informações dos feedbacks reunidos aqui no nosso Oceano Azul, com alguma desfaçatez, que eu lembro-me que a cara dele foi de surpresa, mas de facto no final veio ter comigo e agradeceu-me e disse: é mesmo assim, as coisas são para serem ditas e não há que ter medo. E eu, então, não, vamos a isso, pronto. E E portanto, O Pedro atenção, que já Reis, não o é. Pedro Reis, o Reis até é uma pessoa muito interessante. Eu, por acaso, gostei muito Por dele. acaso Falei também com ele gostava duas dele. vezes.
pá, gostei muito dele. Também gostei muito do António Costa Silva. Na realidade era uma pessoa Sim, diferente, era não é? excelente Muito, também. muito diferente e procurou sempre muitas informações de todo lado e foi muito humilde nessa pesquisa também. Portanto, eu até acho que não estamos mal servidos, não tivemos Não, até agora não, mal não. servidos Ele só com ficou, as oh, pessoas. Pedro, ele só ficou perplexo pelo adjetivo que eu utilizei na primeira frase, que era para criar ali algum desconforto na sala, eram umas 60 pessoas. Eu disse que o orçamento de Estado para a área da inovação pautava-se por falta de ambição. E ele não estava à espera de ouvir aquele adjetivo e ficou assim um bocadinho. Mas depois lá desenvolvemos e ele no final concordou que ainda havia muito mais coisas que não estavam ali descritas, mas que o trabalho ia ser feito. Mas, portanto, eu farei questão de lhe transmitir, Nuno, com os teus apontamentos também, mando para a Iniciativa Liberal também um abraço, Eu não tenho uma afiliação política, atenção, por mando isso para a tenho. Iniciativa Liberal um abraço. E pronto, olha, cá estaremos para analisar o futuro dos próximos meses. Vamos ver o que é que nos acontece aqui a nível interno e externo. A todos vocês que assistiram, muito obrigado e encontramos na próxima oportunidade. Um abraço, fiquem Um bem. abraço a todos. Um abraço a todos. Podcast Oceano Azul. Natural, alguma fonte de rendimento. Todos a ganhar um bocadinho mais.